Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, seu host, e estamos aqui porque, Gerson? Porque inspirar é o nosso propósito. Então, agradecemos também aos nossos patrocinadores Gerson Otto, TR Texto e Estúdio Doutor Amadeu. Gerson! Grande Alex, primeiro convidar cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, para não esquecer de entrar lá e se inscrever no nosso canal. Também observar e entrar nas outras mídias sociais, como Instagram, né? Tem muito material, muita informação importante que tem no Instagram também. Além Sim, do YouTube, no Instagram está saindo um monte de texto em loco aí, texto Inspira em loco, então tem muito material para você. Então, para inspirar, eu acho que existe um grande volume de material, né? E hoje, novamente, um grande episódio de inspiração, né? E informação hoje, né, Alex? Eu diria hoje, Gerson, que muito mais do que inspiração, nós vamos trazer uma informação extremamente relevante a você que é empresário, a você que está empreendendo, ou você mesmo que é intraempreendedor e precisa ter conhecimento do que acontece para que você possa se desenvolver na sua carreira. Então, sem muitas delongas, trazemos aqui o Alcides, que é fundador da Contax, Wilhelm News Advocacia, onde ele vai trazer um pouquinho da visão do que é a reforma tributária. Seja bem-vindo. Eu quem agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês aí para comentar esse assunto aí que é tão importante e vai mexer com toda a sociedade brasileira, com a economia, vai transformar totalmente o nosso país, né? E esperamos que transforme para melhor, né? E não pior, né? Alex, eu me lembro de ter recebido uma mensagem, Alcides, do pessoal lá de Caçador, né, da Daniela Tombini, há um tempo atrás, onde eles estavam perguntando, poxa, aí, como é que vai ser essa questão tributária, né? Que impactos isso vai ter para as empresas do setor, né? Então aqui a gente está tendo a oportunidade então de poder abordar esse tema, né? Olha, Gerson, o assunto surgiu, a reforma tributária surge, né, Alcides? Você pode até explicar um pouco melhor do que o meu conhecimento, mas acredito que o objetivo era simplificar um pouquinho a tratativa tributária brasileira, né? A gente sabe que eu participei, por exemplo, de um processo de trazer uma multinacional para se instalar aqui em Santa Catarina e por 3 vezes, na hora que saía o investimento, mudava a tributação no Brasil e a gente tinha que reexplicar para o estrangeiro todo o imbróglio tributário que é a nossa legislação, vamos botar assim. E quando surgiu a reforma tributária, eu entendi, e assim já te trago logo a primeira questionamento, que depois que você se apresentar, explicar um pouco como você chegou aqui como especialista para nós, seria importante, mas eu já te deixo a primeiro ponto. Por que foi, pelo que o meu entendimento era, nós vamos simplificar a gestão tributária e com isso também ter uma redução do custo tributário, que pelo jeito não é bem assim. Mas primeiro, por favor, conte aí um pouquinho como é que tu chegou a ser o especialista que nós estamos trazendo para o nosso público. Perfeito, deixa eu contar um pouco da minha história, tá? Eu nasci numa pequena cidade, né? Sou de Dona Ema, interior de Santa Catarina. A cidade tem, hoje eu acredito que tem 3.500 habitantes, né? No passado tinha mais, né? Está reduzindo, né? A pessoa vem para a cidade, vem para Blumenau, não quer mais sair daqui, não quer mais voltar, né? E eu, né, filho de agricultores, meu pai era empresário, madeireiro, comecei trabalhando na madeireira, carregando caminhão, dirigindo caminhão, né? E acabei fazendo o 2º grau técnico em Dona Ema em administração de empresas. E naquele momento tinha uma cadeira lá dentro, eu sempre fui muito bom com números, né? E tinha uma cadeira, né, que era de contabilidade, né? E eu me apaixonei por aquilo, né? Eu não entendia como aquelas coisas, né? Débito, crédito, resultado, tudo aquilo fechava nos centavos. E aí, me apaixonando pela disciplina, acabei vindo para Blumenau e aí entrei na FURB, né? Para fazer contabilidade, né? Era uma época que, diferente de hoje, né? Hoje você pega o curso de contábeis, está sobrando vagas, ninguém mais quer ser contador, né? Na minha época, não. Você estava disputando lá com 15 pessoas uma vaga. Era mais concorrido do que o curso de Direito hoje, né? Então, era muito difícil você entrar. E nós não tínhamos tantas universidades, né? Faculdades como temos hoje, né? Tínhamos a FURB, Univale, né?
em Joinville, a Univille, enfim, eram pouquíssimas, né? Então, era muito candidato para poucas vagas. Enfim, vim para Blumenau, fiz contábeis, né? Trabalhei no Banco Meridional na época, né? O antigo Sul Brasileiro, né? Que acabou quebrando, né? Naquele período. E, né? Fui estudar, né? Fui fazer contábeis, como falei. E no meio do caminho, né? Um dos colegas de classe era gerente na Altenburg, né? Indústria têxtil, né? Era da área financeira. Já falecido, né? Infelizmente, e acabei indo trabalhar na Altenburg como contador, né? Quer dizer, auxiliar. Comecei a minha carreira na Altenburg, né? Como auxiliar contábil. E, como gostava muito, né? Fui me desenvolvendo muito rápido. Com 21 anos, eu estava saindo da faculdade e já acabava tocando o setor contábil todo. Não tinha o CRC ainda à época, né? Mas já cuidava do setor contábil da Altenburg. E aí depois acabei, né, passando por outras empresas, acabei indo para uma construtora, acabei indo para um escritório de contabilidade, trabalhei, né, em concessionárias de veículos, tudo vinculado na área contábil. E sempre na minha história eu estive muito vinculado com a contabilidade e a apuração de tributos, né? Então sempre tive um elo muito próximo em apurar tributos, planejar, né, ver como é que era possível reduzir a carga tributária dentro de uma legalidade. E aí, no futuro, depois, acabei, né, como a contabilidade, ela tem muito de direito dentro da disciplina, né, do curso. Eu até acredito que a contabilidade exige um nível de atualização muito grande, né? Você está o tempo todo checando a lei para ver se houve alguma mudança, para que você não apure erradamente um imposto, um tributo, e aí você acaba tendo que estudar o tempo todo as leis. Certo? Exatamente, né? A gente, no atual sistema, né, que nós temos aí ainda em vigor, são, né, 27 legislações de ICMS, né? Temos 5.570 municípios, né, que dependendo da atividade que você presta, você pode recolher o tributo para o local onde é prestado o serviço, então você tem que conhecer várias legislações. Então, o sistema nosso ele não é simples, ele é complexo, né? Mas a atualização, especialmente tributos estaduais, o ICMS, né, e os federais, muitos deles, as alterações são praticamente diuturnas, né? Acontecem constantemente. E o ICMS é o campeão de todos, né? Então, seja em matéria de complexidade, né, em matéria de rapidez em atualização, né? E um pouco também dessas atualizações, elas acontecem fora, digamos que eu digo, do campo legislativo correto, porque nós temos, a gente tem a percepção que nós temos 27 legislações diferentes de ICMS, né? 26 estados e um Distrito Federal. Na verdade, nós temos uma espinha dorsal, que é a Lei Complementar 87/96. Se todos os estados seguissem aquela norma, nós teríamos um ICMS muito parecido em todos os estados da federação. O problema é que todos os estados começaram a exceder daquele limite. Esqueceram da espinha dorsal e começaram a criar legislações independentes, que geraram a Guerra dos Portos, né, que depois foi combatida. Santa Catarina, por exemplo, é um estado que dá muito benefício fiscal. Mas a gente beneficiou bastante o estado com essas questões na época, Sim. Inclusive, talvez seja uma das máquinas propulsoras Sim. do desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Aí a gente chega numa questão, né, do limite da carga tributária, né? Eu não chamo esses benefícios como resultado que o empresário fica no bolso, como está se vendendo a ideia, né? Não é lucro dele, isso é repassado para o preço para dar competitividade para o produto dele. Então, a maior parte dos benefícios que nós temos no país, de norte a sul, né, não estão enriquecendo os empresários, como se fala por aí. Especialmente, né, nesse momento aí de reforma tributária. Na verdade, são para permitir que a atividade não morra, que ela continue a ter competitividade, né, e mantenha empregos, Então, Santa Catarina é um exemplo clássico do país, que deve ser levado como exemplo, que uma carga tributária menor potencializa a economia. Uma carga tributária justa, Exato. você teria menos sonegação e evasão,
e eu não sei nem se evasão é o termo correto, mas você teria menos sonegação e com isso a arrecadação seria correta e com isso sobra dinheiro para fazer as obras públicas e dar competitividade para a indústria e o comércio. Eu não digo só exatamente esse teu comentário, tá, Alex? A gente tem que pensar que uma carga tributária justa permitiu que a economia se desenvolvesse. Ou seja, você aumentou a arrecadação, mas porque aumentou a atividade econômica. Então, é diferente de você só tentar aumentar a alíquota e sufocar a atividade econômica, porque você tira a competitividade. Santa Catarina foi no caminho inverso. Sim. E, por isso, Santa Catarina é um dos melhores estados da federação em matéria econômica, em matéria de desenvolvimento social, de IDH. Então, nós somos um exemplo para o Brasil que carga tributária menor é resultado positivo para a sociedade. Aí o Alcides, envolvido nessa questão contábil, agora se interessa já pelas leis, né? E se transforma daqui a pouco, então, no doutor Alcides, é isso? Acabei pulando um pouco, né, a etapa do meu desenvolvimento profissional, acabei sim depois buscando o direito, né? E aí, sempre vinculado à questão tributária. Eu sou um apaixonado por questões tributárias, né? Eu vejo que o tributo, ele é um mal necessário, né? Mas ele é como um remédio. Se a dosagem não for ideal, ele mata o paciente, ou seja, as empresas, né? Se for muito pequeno, também pode não resolver. Então, tem um momento ideal. A gente tem, inclusive, né, estudos, né, a análise econômica do direito hoje está muito em voga, né, buscando qual é esse equilíbrio, qual é esse limite que eu devo ter da minha carga tributária, né? Vocês devem lembrar, né, quem estudou administração ou economia especialmente, a curva de Laffer. Certo? Curva de Laffer, ela é uma parábola que quando o mercado ele tem um limite de carga tributária. A partir do momento que o governo rompe esse limite, né, com uma tributação um ponto acima daquilo, a arrecadação começa a diminuir porque se buscam outras alternativas de empreendedorismo e muitas vezes, dependendo da situação, busca-se até vendas, né, sem documento fiscal, enfim, sonegação, o que não é o adequado. Mas o mercado ele se defende de alguma forma. Então, se ele é sufocado pela carga tributária, o empresário, para não morrer, ele tem que buscar alguma outra alternativa. Não que a gente defenda isso de forma alguma, e eu tenho certeza que o senhor também não, mas realmente é o que se vê acontecer. Então, é importante colocar. Porque tem uma explicação para que, quando diz assim, eu tenho que fazer isso porque senão eu não sobrevivo. De fato, ele não sobrevive. A curva, ela se aplica a várias outras. Por exemplo, até produtos que um preço, vamos dizer, uma camiseta, ela tem até um preço limite. Depois daquilo, ela não consegue. Então, para tudo é dessa forma. Exato. Não, com certeza, né? Então, a gente tem que separar o empresário que, digamos, é sonegador, né? O joio do trigo. Sim. Tem empresário que ou ele busca esse caminho, ele não sobrevive, né? E tem o outro que ele se apropria do que ele não deixou de recolher e realmente isso fica no bolso do empresário e ele é um enriquecimento dele indevido. Então são coisas diferentes. A gente tem que olhar a situação econômica do país de forma macro, né? Então, se existe um nível de sonegação muito grande, né, é porque o mercado não suporta. Porque ninguém sai de casa e quer ser sonegador. Você quer poder lucrar, ter o teu negócio, né, e dormir, né, encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. E a gente não tem essa possibilidade porque o empresário brasileiro, do meu ponto de vista, ele é sufocado pelo governo. E a gente vê exemplos agora cada vez mais próximos disso, né, com aumentos de carga tributária e sem uma contrapartida, né, de redução de custos, né, a gente só vê a máquina sendo inflada, mais benefícios, né, mais benefícios para todos os setores, né, vinculados ao governo, e você não vê uma contrapartida. Então, hoje, por exemplo, quando a gente trata da reforma tributária, que está em gestação aí, que eu vou detalhá-la um pouco para vocês, vocês devem lembrar que quando nós começamos a discutir a reforma tributária, se falava num IVA, né, ou seja, o IBS e a CBS, de 25%. Hoje a gente já está falando em 28%. Né? Ou seja, e não tem limite isso aí. Então, se não houver realmente um governo, né, que seja mais econômico, se nós só tivermos governos perdulários, não vai ter sistema tributário que resolva ele e não vai ter alíquota que vá
né, a satisfazer os gastos do governo. Deixa eu trocar só em linguagem um pouquinho mais simples para você ver se eu entendi, porque acho que aí é legal que quem estiver nos ouvindo vai, talvez... O que você está querendo dizer, na verdade, é mais ou menos o seguinte: o governo ele gasta um número X. Se o governo gastar 2x, nós precisamos arrecadar mais para pagar os 2x. Isso. Então, quando que você diz o governo perdulário, seria ele ampliar esse aqui a um ponto em que ele precise ampliar a taxa para poder pagar as contas dele. Que aí é o que sufoca a indústria, o que sufoca o comércio, o que sufoca, inclusive, o contribuinte de modo geral, porque todos nós também pagamos imposto de renda de maneira individual, né? Então, seria justamente isso, ter esse balanceamento da taxa a um ponto de que a gente não exceda a capacidade do mercado suportar isso, certo? Perfeito. A conclusão foi perfeita, é exatamente isso. Tá? Então, nós temos um limite para arrecadação, né, para tributação, e esse limite já vem sendo ultrapassado há bastante tempo. Não é governo atual, não é governo anterior, isso já é histórico no Brasil. Sim, nós temos uma carga tributária, acho que acima de 30% há pelo menos 25 anos. Né? Eu até acho que esses números ainda são subestimados, tá? São um pouco maiores. Tá? Então, ninguém faz a conta exatamente correta. Inclusive, é proibido ter imposto em cascata no Brasil, mas a gente tem imposto em cascata o tempo todo, porque é um pagando em cima do outro. Né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, Alcides e Alex, assim... a gente sempre tem uma preocupação do futuro, né? O futuro ele é incerto, né? Ele é imprevisível, né? Mas muitas vezes a gente ouve falar assim que no Brasil a questão tributária, a questão da legalidade, né? Não garante nem mais o passado, né? Ou seja, o passado agora, aquilo que já passou é incerto e muda, né? Isso é real. E por que existem, por exemplo, essa insegurança tão grande, por exemplo, mesmo, nós vamos falar da questão tributária futura, mas só para entender essa história, por que até o passado é incerto, né? Sim, essa frase aí, se eu não estou enganado, ela foi atribuída ao ex-ministro da Economia, Pedro Malan, né? Que no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, e isso na seara tributária é muito corrente, né? Por exemplo, vamos pegar a nossa micro-reforma que nós tivemos lá em 2003, quando nós instituímos PIS e COFINS não cumulativo, Lei 10.637 a 10.833 lá. Nos passaram a ideia de que aquilo seria um avanço na tributação e traria uma justiça tributária, ou seja, a gente esperava que reduziria a carga tributária individual das empresas. O que o governo fez à época, o legislador, ele ampliou a alíquota a tal ponto que no primeiro ano de arrecadação desses dois tributos, né, não cumulativos, a arrecadação foi 50% superior à cumulatividade, né? Ou seja, né, dizer que a situação, o tributo mais justo é o não cumulativo e ele trazer ainda um aumento de carga tributária também não é correto. Ele, se analisar dentro de uma cadeia econômica, a não cumulatividade, ela chega lá no final da cadeia e você sabe que aquele percentual de alíquota, ele é sobre o produto final. No cumulativo, você perde um pouco essa noção. Então, por exemplo, PIS e COFINS não cumulativo. Pago na indústria, pago no distribuidor, pago no varejo, né? E cada um deles paga e não se acredita na outra etapa. Então, eu não sei exatamente qual é a alíquota, né, final do PIS e do COFINS cumulativo. O valor pago. Exato, sobre o produto final, o preço final de venda a varejo. Então, eu perco essa noção. A não cumulatividade, o IVA, né, que está sendo implementado agora de forma mais ampla com a reforma, ele vai te dar essa transparência. Então, isso, por exemplo, é um ponto positivo da reforma tributária que está em gestação no Congresso, né? A transparência em relação a isso, né? Agora, não significa que é a melhor situação. PIS e COFINS não cumulativo, até hoje, 2025, isso é lá de 2003, tá? Eu continuo discutindo com a Receita Federal quais são os insumos que eu posso ou não posso tomar crédito, né? Ou seja, lá de trás. Agora você pega PIS e COFINS cumulativo, não existe discussão. Ou seja, tributo simples, eu só perco a noção de quanto que ele representa no final lá.
mas ele não me trazia discussão tributária nenhuma porque ele era muito fácil de se aplicar. Era claro. Assim como é claro o Simples Nacional. Né? Sim. Você aplica uma alíquota em cima e pronto. Né? Se você pegar, por exemplo, a reforma hoje, pontos positivos dela, o IVA de forma ampla, nós estamos tirando 5 tributos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e estamos entrando com 2, né? Mas na verdade são 3, aí tem o imposto seletivo ainda. Esses 2 tributos, o IBS, né, que é a unificação do ICMS e do ISS, que é estadual e municipal, e a CBS, que ela é federal, né, eles vão ter, por exemplo, agora o que nós, na área de direito, chamamos a mesma regra matriz de incidência tributária, ou seja, a regra ela é igual para todos. Por exemplo, circular mercadorias não é quando eu boto em cima do caminhão e o caminhão começa a rodar. Essa não é a hipótese de incidência, e sim a transferência da propriedade. Agora, imposto sobre produtos industrializados, eu tenho que ter um processo de industrialização. Então, eu tenho várias situações tributárias que a cada tributo eu tenho uma interpretação e eu tenho uma jurisprudência, eu tenho uma doutrina formada em cima disso. E com a unificação que nós vamos ter agora em IBS e CBS, né, a regra é igual para os dois, independente do federal e do estadual. Então, isso é uma simplificação tremenda. A não cumulatividade plena também é mais uma situação plena. Hoje, por exemplo, em matéria de ICMS ou de IPI, eu tenho restrições. Por exemplo, a Receita Estadual. Né? Para eu apurar o ICMS, eles entendem que eu só tenho direito a crédito dos meus insumos, daqueles insumos que saem agregado ao produto final. Ou seja, botão, linha na área têxtil. Agora, o desgaste da agulha já não entra, porque a agulha não sai agregada ao produto final. Então, aquilo vira custo. Então, isso é a diferença entre crédito físico e financeiro. O físico sai agregado ao produto. O financeiro tem o desgaste, mas ele não te dava crédito. E isso, a reforma, ela está te dando um crédito amplo. Então, não vão mais ter essas discussões. E a mesma questão, ela vale para o PIS e COFINS não cumulativo. A Receita Federal, eles têm interpretação que teria que sair agregado ao produto final, ou seja, um crédito físico. Até que, depois de longa discussão, né, se consolidou nos tribunais, que a jurisprudência se consolidou, dizendo que qualquer insumo que se eu tirar ele do processo produtivo e o produto final não poder mais ser elaborado, ou seja, eu não consigo mais terminá-lo, ele me dá direito, independente dele ser agregado ou não. Então, né, cada tributo, cada tipo de tributo que eu tinha uma discussão diferente, porque tinha regras diferentes. A complexidade do processo, né? Aí, Alcides, deixa eu só te perguntar, para conectar isso com os impostos futuros, mas trazendo um pouco para a realidade ainda um pouco mais, ainda atual, né? A gente tem inúmeros clientes, inúmeras empresas que a gente conversa quando faz planejamento estratégico ou no modelo de gestão que a gente acaba conversando bastante, e a gente troca ideias muito e de vez em quando faz-se uma avaliação se os impostos que tinham que ser pagos estão pagos corretos ou se tem algum débito pendente ou se tem algum crédito, né? E a gente percebe e vê normalmente, Alcides, que e muitas empresas têm ganhos de volta, né? Tem créditos lá dentro de impostos que podem ser aproveitados, né? E muitas vezes não são valores pequenos, né? Sim. Por que isso, de certa forma, pode estar acontecendo com as empresas e que impacto isso, então, tem com essa nova realidade de legislação? Como eu mencionei, a nova realidade ela vai te dar uma não cumulatividade plena, então eu não vou ter essas discussões. Deixa eu só pegar um ponto desse que eu estava querendo perguntar isso. A não cumulatividade se dá pelo seguinte, né? Eu pago um imposto e aqui eu vendi para o Gerson, né? Eu incidi o imposto no meu negócio. O Gerson vai se creditar 100% de todos os impostos que eu paguei, certo? Isso, perfeito. E ele só vai pagar a diferença entre o que ele agregou sobre o produto. Isso. Assim até o ponto final da cadeia. Isso é a não cumulatividade. Isso. Porque hoje nós temos diversos sistemas. Você mencionou já o Simples. A gente tem lucro presumido, que você
presume o lucro, daí você não se acredita de nada, e o lucro real, Sim. que você se acredita, Sim. que é mais ou menos esse não cumulativo, é isso? Não, o que acontece? Agora, a nossa reforma, a gente tem que entender o seguinte, é a reforma sobre o consumo. A gente só está mexendo nos tributos que eles incidem sobre a receita da empresa, ou seja, do faturamento dela, do valor que ela emitiu a nota fiscal. Quando a gente está tratando de imposto de renda, lucro real ou presumido, eu já estou tratando de outro tributo que a reforma está vindo por aí também. Tá? Então, eles não vai terminar só na reforma do consumo. O que a gente tem que observar, assim, IPI é um tributo não cumulativo. ICMS é um tributo não cumulativo. PIS e COFINS não cumulativo é um tributo não cumulativo. Então, o governo, né, nos vende a ideia de que a gente está indo para um sistema moderno como se a gente desconhecesse esse sistema, e não é verdade. A gente já tem, o ICMS é de 66, a gente já tem não cumulatividade desde 1966. Sim. Qual a diferença entre a não cumulatividade anterior e a atual? A anterior, ela não era plena, ou seja, material de uso ou consumo, aqueles itens que se desgastavam, eu não podia tomar crédito, e agora vai poder. Mas então, aquela ideia que estão nos vendendo, nós estamos indo para um IVA, e o IVA é um novo tributo, né? Primeiro que o IVA é uma sistemática, né? O tributo é o IBS e a CBS. A gente já tem. Né? Só o IS que está sendo incorporado ali, que não tinha não cumulatividade. Eu adoro, todos os demais. Infelizmente eu vou ter que começar a pagar agora imposto sobre o ISS. Eu, por exemplo, é muito maior do que eu pago hoje. Eu quero ver como que a minha renda já cai só nessa brincadeira. Sim. Eu, como escritório de advocacia, tá? Optante pelo lucro presumido. Né? Bem que o lucro presumido não é importante nesse momento, mas eu não pago IPI, eu não pago ICMS, tá? E agora, com essa reformulação e essa unificação dessas alíquotas, eu vou pagar esses tributos embutidos nessas novos tipos tributários. Então, o que eu não pagava, eu vou pagar. Obviamente, a reforma ela andou no Congresso e alguns setores conseguiram fazer algum lobby e conseguiram algumas reduções. Então, e tem alguns que eu não digo nem que não seriam justos. Por exemplo, alimentos, medicamentos, educação, não deveríamos tributar isso como tributamos hoje. Então, tá fora, vai ter 100% de redução. Eu, como escritório de advocacia, eu vou ter 30% de redução sobre a minha base. Só que esse 30% de redução, para mim, como prestador de serviço, isso se replica praticamente para todos os prestadores de serviço, a área de TI aqui, que é muito pródiga na nossa região, eles vão ter um aumento de 400% a 500% sobre a carga tributária, né, no meu caso da representação, foi esse o cálculo que eu tive. Exatamente. Então, você está no mesmo barco que nós, tá? Infelizmente. Então, tudo aquilo que se prometeu com a reforma, algumas coisas, né, como eu falei, vão simplificar. Mas outras, por exemplo, a questão do recolhimento. Hoje, parte do recolhimento dos tributos fica com o Estado de Santa Catarina, o ICMS, por exemplo, né? E a alíquota interestadual 12%, né? Então, recolhe para o Estado de Santa Catarina. O Estado de destino, onde vai ser consumido, vai fazer o ajustamento quando o varejo vender ao consumidor final por uma alíquota de 17% ou 18%. Então, ele ficava separado, né? Era dividido entre esses dois estados. Hoje, a ideia deles é que seja recolhido integralmente para o estado de destino. Eu não consigo, onde vai ser consumido, eu não consigo ainda, até agora, desenhar essa equação para que isso funcione facilmente. Tá? Quando a gente pensa em prestação de serviço, até é um pouco mais fácil. Agora, um tributo que ele tem vários créditos, né? Porque ele toma crédito na cadeia produtiva, na produção, pela entrada, pela compra do insumo. Você agrega valor. E aí, quanto é que você vai recolher para o estado de destino? Só a diferença, né? Como é que você vai fazer esse rateio se você vende para todos os estados da federação? Né? Então, é uma equação difícil e eu posso ter dentro da minha empresa famílias de produtos que a margem é maior aqui, a margem é menor aqui, ou seja, margem maior, ICMS maior. Como é que eu vou, né? Eu vou ter que pegar minha família de produtos e poder identificar para onde que eu vou vender. Essa tem uma margem maior, então eu vou recolher mais para lá. Essa tem uma margem menor, vou recolher menos. Isso não foi ainda. Isso tudo está sendo desenhado e a gente não sabe
como isso vai chegar para o contribuinte, para o empresário, para poder operacionalizar isso. Alcides, eu vou tentar fazer uma pausa dessa conversa toda. É uma conversa muito profunda, talvez você esteja um pouco com dificuldade de captar. Então vamos lá. Hoje nós temos basicamente ICMS, PIS, COFINS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A gente vai ter alguns outros tributos que são originários de importação, imposto de importação, outras coisas. Mas vamos lá. Daqui para frente, nós passamos a ter o modelo IVA com 2 tributos. Isso. Ao invés desse sopa de letrinhas, Sim. 2 tributos. O IBS, que é o somatório do ICMS mais o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o CBS, que seriam todos aqueles impostos federais que a gente mencionou, IPI, PIS, COFINS e etc. E isso passa não mais ser tributado. Hoje, vamos dizer, os federais hoje, todos eles são tributados e enviados ao governo federal. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, ele é tributado e arrecadado pelos estados. O estado aonde foi feito e produzido o produto, certo? Certo. Então, as 2 mudanças básicas é que a gente passa a ter esses 2 tributos ao invés dessa sopa de letrinhas. E a segunda mudança, que ainda tem que ficar mais clara como ratear isso, mas ela passa a ser fabricado em Santa Catarina, por exemplo, faturado pelo produtor em Santa Catarina e o tributo é pago para o estado de origem. Para o estado de destino. Perdão. Isso, onde vai ser consumido. Para o estado de destino, onde vai ser consumido. Isso. E aí, por exemplo, caso ele não seja um produto que vai ser para o consumidor final, vamos ver um produto intermediário, ele vai creditar para ele como um crédito, que vai debitar do imposto a sair para outro. E que caso saia para outro estado, vai ser pago para aquele outro estado no final. Exatamente. Esse rolo todo. O recolhimento no destino, como eu falei, quando se trata de prestação de serviços, é fácil a gente visualizar isso. Eu não tomo crédito, né? Aonde eu prestar o serviço vai ser destinado para lá. Quando é comércio e indústria, a coisa começa a ficar bem mais complexa para eu enxergar isso, né? Quanto é que vai para cada estado, onde vai ser destinado, onde vai ser consumido. Então, isso hoje está sendo... Não foi editado, a gente editou a Lei Complementar 214, né, que veio em decorrência da emenda constitucional lá 132, que eles introduziram na nossa Constituição esse novo modelo tributário e a 214, a Lei Complementar, regulamentou. A questão de recolhimento, de destinação, está sendo construída ainda. Né? Então, isso não está claro. A gente só sabe do princípio básico, vai ser para o destino. Só que a gente não sabe como é que vai ser essa separação para poder fazer esse recolhimento. Eu vejo na minha cabeça de contador, na minha lógica matemática, a dificuldade de conseguir identificar isso. Tá? E a gente tem mais um problema além da questão do recolhimento no destino. A gente tem a forma como vai ser cobrado o tributo do empresário. Né? A gente hoje, como é que a gente apura? A gente apura, toma crédito pelos insumos pela entrada, débito pela saída, né? Apura a diferença e recolhe no dia 10, dia 20 do mês seguinte para o estado ou para o município, enfim, para qual é o ente tributante. O governo está instituindo, e eu digo que isso é uma maldade tributária, né? O split payment. Né? Como é uma maldade, eles deram um nome chique, deram em inglês, né? Split payment, ninguém sabe o que é, né? E eles estão vendendo essa ideia. Como é que vai ser a arrecadação pelo split payment? Vai ter formas presumidas, né? Mas a regra geral é a seguinte, vamos supor que a gente está fundando um país agora, tá? Um exemplo hipotético, tá? A gente botou todas as normas legislativas no ar, Código Civil, Código Tributário, tudo. Aí, primeiro mês, agora é um país perfeito, né? A gente vai começar a produzir no mês que vem. Dia 1º, todo mundo entra em operação.
Qual é a ideia deles? E isso vai depender da organização do sistema financeiro também. Eles querem, no boleto bancário que você botar para fazer a cobrança do teu cliente, eles querem que o banco faça a retenção dos 28% ou os 25% do IVA, né, que seria o IBS e o CBS junto. E aí você vende semi-à-vista, você vende para 15 dias, mas você compra, né, para 30, 60 e 90. Ou seja, no primeiro mês, né, e a tua margem de lucro é 10%, você é uma indústria, ou até menos, tá? No primeiro mês o teu caixa já foi para o estouro. Você já vai precisar buscar dinheiro no mercado financeiro, porque a retenção que vai ter no split payment, né, que seria a tradução literal seria pagamento parcelado, né? Parcelado. Partilhado, né? Já acabou com o teu fluxo de caixa. Né? Ou seja, você já teve uma retenção e você não teve o crédito pela entrada. Né? Então, assim, o que eles estão fazendo, né, em algumas situações, eu vejo que é algo impraticável. Aí, imagina, a empresa ela vai ter que apurar isso por regime de competência, contabilidade. Né? Mas o regime de pagamento é pelo caixa. Imagina como os contadores, né, e assessores, né, e auditores vão conciliar essa conta. É humanamente impossível. Né? Então, assim, tem algumas coisas que estão saindo de lá na reforma que eu vejo assim são contraproducentes. Falei bem da não cumulatividade plena, sim, perfeito. A gente não vai mais discutir agora, isso aqui é sujeito ao ISS ou é ICMS? A gente tem esses conflitos até hoje. Né? Então, isso vai simplificar. Né? Agora, a gente não pode esquecer que o nosso sistema tributário atual, todas essas pendengas, a maior parte delas já foi resolvida pelo judiciário. Hoje a gente tem situações tributárias em discussão que são marginais, são o que sobrou ainda que está se discutindo. Então, a gente estaria quase com um sistema caótico, todo já regulamentado pela jurisprudência. E nesse novo sistema que está vindo aí, eu vejo que a discussão vai começar novamente do zero. Eles, na verdade, ressuscitaram o direito tributário. Tá? Os tributaristas já estavam quase mudando de profissão, né? Iam fazer outra coisa e vão voltar a ter demanda tributária. Né? A gente falou aqui até agora só de IBS e CBS, mas nós temos mais um tributo aí que é decorrente desses 5. Então, mas quando o governo ele vende a ideia, a gente está tirando 5 e estamos instituindo 2. Não é verdade. A gente está instituindo 3. Então, a diferença já não é mais tão grande assim, certo? O outro é o imposto seletivo, o imposto do pecado. Ou seja, todos os produtos que agredirem o meio ambiente ou forem prejudiciais à saúde humana podem serem sujeitos ao imposto seletivo, ao imposto do pecado. O que aconteceu na regulamentação? Tá? Nós temos meia dúzia de setores somente que vão ter a incidência do imposto seletivo. Agora, se você pegar praticamente todos os produtos, né, que passam por uma indústria, e todos eles agridem de alguma forma, no mínimo, o meio ambiente, se eles não fazem mal para a saúde. Então, por exemplo, veículos e aeronaves vão ter embarcações, vão estar sujeitos ao imposto seletivo, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, jogos de azar, enfim, né? Tem alguns que foram selecionados ali. Aí você imagina, né? Por exemplo, a bancada da bala no Congresso fez um lobby e conseguiu tirar as armas do imposto seletivo. Aí o que eu sempre falo, né? Eu brinco, nada mais letal do que uma arma de fogo, certo? Um tiro bem dado é caixão, certo? Agora, o cidadão que produz, né, um embutido, né, que também mata, né, só que mata aos poucos, né, vai levar 20 anos até o cara morrer, né, salsicha, né, esse cara tá fora do imposto, né, quer dizer, esse está pagando imposto seletivo e o outro não está. Né? Então, bebidas açucaradas... Por causa do lobby. Né? Então, mas assim, aí já começa a discussão. Então, aqui a gente está violando alguns princípios, né? Princípio da capacidade contributiva, princípio da isonomia, né? Por que armas pode ficar de fora e eu com bebidas açucaradas, refrigerante, tenho que pagar o imposto seletivo? Quer dizer, a gente ressuscitou de novo toda a discussão tributária, né? E aí você pega o exemplo mais esdrúxulo, tá? Você tem uma fábrica, você faz suco de laranja concentrado sem adicionar açúcar, nada, concentrado. Aí
você vende ele, não vai ter o imposto seletivo. Se eu adicionar açúcar, tem, né? Então, se eu compro um refrigerante, né, para tomar ao meio-dia no meu almoço, eu vou pagar imposto seletivo dentro dele. Mas eu em casa pego o suco concentrado, adiciono água, boto açúcar aí in natura e aí não teria imposto seletivo. Então, E o açúcar in natura não vai ter, não vai ter. Então, olha as contradições que estão se criando nesse sistema que está em gestação. Né? Vai virar um caos tremendo. Imposto seletivo vai ter discussão, não cumulatividade plena, também acho que vai ter discussão, porque Receita Federal, Receita Estadual, eles vão começar a olhar quais são os itens lá dentro e vão dizer, não, isso aqui não é para consumo da indústria, isso aqui é para administração da empresa. Esse combustível aqui é para administração, então não poderia. Isso é distribuição disfarçada de lucros. E vai voltar a ideia de novo de discutir esse tipo de coisas já resolvidas. Né? Doutor, assim, primeiro que nós, no Brasil, comemoramos, entre aspas, né, a conquista da reforma tributária, né? Foi anunciada pelo governo na época como uma grande vitória, uma grande conquista. E, de fato, ela só foi aprovada algo que permite que ela seja feita. Quando começa a valer isso? Como que estamos nesse ponto? Quantas pessoas que estão aí nos escutando precisam se preocupar nisso neste ano, vamos botar assim, vai num período curto de tempo? 2025, a gente ainda não tem a entrada em vigor, efetivamente, dos recolhimentos. A gente começa em 2026 com uma alíquota de 1% entre IBS e CBS como um teste. Né? Então, a gente também vai ter tempo ainda para ajustar as coisas, dependendo, né, da boa vontade do governo. Né? Mas a preocupação ela já é latente, você já tem que estar pensando agora. Você vai ter que alterar todos os teus ERPs, vai mudar todo o faturamento, né? Ou seja, você já precisa estar se atualizando. Né? O teu contador já tem que estar estudando a lei complementar 214, que regulamenta. Né? Esse ano, 2026, eles vão editar as leis ordinárias dos estados e municípios, que, em regra, vai ser uma cópia praticamente fiel da Lei Complementar 214, né? Com alguns detalhamentos a mais, mas ela tem que seguir esse padrão, ela não pode inovar mais. Vamos dizer, aquela espinha dorsal que já existia em 66, ela agora vai ser essa nova espinha dorsal, mas ela é que comanda... Exatamente. O jogo. Hoje, por exemplo, no sistema atual, ICMS, a gente tem a Lei Complementar 87/96, que é a espinha dorsal. O IS, nós temos a Lei Complementar 116. Então, a gente tem leis complementares que regulamentam essas questões. Né? Agora, a gente vai chegar essas novas legislações e elas vão começar a ser postas em prática já em vigor no dia 1º. O teu faturamento do dia 1º, o teu sistema já tem que estar atualizado para poder faturar. 1º de janeiro de 2026. Tá? E a transição vai até 31 de dezembro de 2032. São 7 anos de transição. Para entrar em vigor plenamente em 2033. Então, o sistema atual some totalmente do mapa. Um jogo de dominó, normalmente a gente tem, quando começa um jogo do zero, tem uma pedra que a gente normalmente começa quando joga esse dominó, que é a Dobocena, né? Qual que seria a Dobocena nesse momento para, então, Dr. Alcides, para o empresário, né? E para o gestor, né? Qual é a primeira pedra, qual é o primeiro movimento que a empresa, então, efetivamente precisa fazer? Hoje nós já temos o nosso sistema, ele já está posto no mundo jurídico. Alteramos a Constituição, temos a lei complementar, estados e municípios vão editar esse ano as leis ordinárias e já está valendo. A regra nós já sabemos como é que ela vai funcionar para o recolhimento. Agora, como é que vai ser a destinação depois, o comitê gestor vai ter que se encarregar desses detalhes, até porque eles vão fazer a arrecadação pelo split payment e vão fazer a distribuição depois para o estado de destino. Né? Então, são coisas que a gente não tem ainda acesso. Mas hoje, o empresário, ele já tem que... junho, do meu ponto de vista, né, é o mês limite para você começar, a partir de então, a estudar a norma e começar a fazer uma transição de sistemas. Né? Você precisa estudar, você precisa
se inteirar do que vai acontecer. E a gente tem um problema que eu vejo que é um pouco mais sério do que só isso. Você tem que pensar que essa reforma tributária, né, a gente está fazendo uma reforma muito ampla. Esses 5 tributos que estão sendo, né, incorporados em 2, 3 agora, eles representam praticamente mais da metade da arrecadação tributária do país. Ou seja, ele não está brincando. E isso vai mudar, do meu ponto de vista, não sou economista, mas vai mudar todos os preços relativos da economia. Ou seja, você vai perder referência. Hoje, por exemplo, se você compra uma casa, você faz uma analogia. Bem, se eu comparar com um carro, você tem parâmetros de comparação, e são os preços relativos da economia. Você tem isso hoje, né, claro, no teu subconsciente. Está na cabeça de qualquer consumidor. Você entra num restaurante, você sabe se é caro ou barato. Né? Você tem essa percepção. Isso tudo vai mudar. Vai mudar porque você não sabe como é que essas alíquotas vão se comportar dentro da formação de preço de venda das empresas. Teve uma consultoria tributária de Curitiba, né, também voltada para a área de TI. Eles fizeram um estudo, saiu inclusive em revistas nacionais aqui, com 1.000 empresas, né, de vários setores econômicos e de porte médio e grande. Dessas 1.000 empresas, 93% tiveram aumento de carga tributária, inclusive as indústrias. Tá? Então, vem aumento, e isso foi feito quando a alíquota era 25%. Tá? Então, hoje a gente já está falando em 28%, ou seja, isso vai ter que ser repassado para o preço final. Eu quero pegar esse ponto depois e falar, ou seja, o negócio nem está funcionando, a alíquota que era 25% já virou 28%. Isso. Já aumentaram ali. Mas deixa eu só tentar fixar aqui num ponto. A partir você explicou que para a gente, então, que a partir de 1º de janeiro de 26, 1%. O imposto atual, a partir de 1º, muda alguma coisa? Não, continua igual. Os contadores vão continuar até 2032 fazendo apurações paralelas, ou seja... Mas vai haver uma inversão, assim, esse imposto abaixa e esse sobe? Tem todo um escalonamento, né, que vai diminuindo a alíquota até que ele saia totalmente do sistema e vai se aumentando a alíquota da CBS, da IBS e do imposto seletivo. Porque a ideia é o quê? Isso eu vejo também que é outra questão que foi muito mal conduzida na reforma. E isso palavras do nosso ministro da Economia numa entrevista para uma grande rede de televisão. O ministro da época ou o ministro atual? Atual. Foi perguntado para ele qual o impacto da reforma tributária no setor X. O que ele respondeu? Nós não sabemos qual é o impacto por setor. A gente só sabe que nós precisamos ter uma alíquota global de 26,5%, 28% agora. Tá? Então, não se sabe qual é o impacto por setor econômico. Nosso querido setor têxtil catarinense, né? Extremamente pujante por décadas, por séculos, né? Hoje ele está ameaçado com a reforma tributária. Você tem que pensar que hoje nós temos um tratamento tributário diferenciado para eles. Eles pagam 3% sobre o faturamento. Uma das simplificações da reforma era tirar todos os benefícios fiscais e todo mundo estar numa mesma... Com a isonomia, todos os estados iguais. Menos aqueles setores que já foram beneficiados que conseguiram retirar. Então, isso é uma questão que simplificava também, mas prejudica economicamente. Se eu colocar a alíquota de ICMS cheia dentro da composição do IBS, eu mato o setor têxtil catarinense. Competitividade. Tá? Ele vai perder a competitividade. Hoje ele já tem dificuldades de competir com os produtos asiáticos. Né? E agora, com uma reforma trazendo aumento de carga tributária, né, vai ser pior. E eles não vão ter a compensação, porque não com uma atividade plena, o que ela vai te trazer? A possibilidade de tomar crédito sobre, né, material de uso ou consumo, que eu não tinha no passado. Né? Mas esse percentual dentro da composição das compras é muito pequeno, então ele não vai compensar. Então, hoje, o setor têxtil, e não é só o setor têxtil, todos os setores da economia vão sofrer um impacto, né? Vai ter aumento do preço final a consumidor final, né? Em virtude da reforma tributária. Né? Só que essa reforma, assim, o que a gente tem que analisar? Ela tem pontos
positivos, como a gente já mencionou, e tem pontos negativos. Um dos principais pontos negativos, o split payment, né? E outro que eu vejo é a dosagem da alíquota, né? 25% já é alto, 28% é inadmissível, né? Agora, aí você pega essa mesma... Deixa eu até dar a minha opinião a respeito do que você está dizendo, que eu acho que corrobora o que você colocou. Por que a gente acha inadmissível? Porque o fato, e é claro, quando você olha, por exemplo, o sistema tributário catarinense aqui, com o tratamento tributário diferenciado, que quando você cobra uma alíquota justa, que é o que a gente falava no começo, você primeiro estimula o pagamento por parte do contribuinte. Segundo, com todo mundo pagando o imposto justo, você acaba conseguindo pagar as contas dos estados e dos municípios de uma forma em que talvez a gente não veja a contrapartida realmente sendo entregue como deveria. A gente acaba tendo que pagar todas essas contas novamente. A gente paga a saúde, a gente paga a segurança, tudo de forma privada também, além da contribuída, né? Mas, pelo menos, você arrecada e cresce. Então, com a competitividade, com o aumento da força da economia, você gera mais tributos por crescer. E é isso que você está mencionando agora, né? Exatamente, é isso que eu defendo, né? A reforma ela está vindo na contramão nesse aspecto. Se a gente olhar, né, a legislação, ela tem, como a gente já comentou, pontos positivos. A dosagem da alíquota é um problema, né? Split payment é outro problema. Mas aí é uma questão, né, de, digamos, escolha da sociedade. A gente quer um governo perdulário, né, cheio de benefícios fiscais, ou a gente quer um governo mínimo? Então, olhem a questão dessa reforma tributária. Se a gente tiver um governo que gaste menos, essa alíquota, ao invés de ser 28%, ela pode ser 18%, pode ser 20%, que já nos daria competitividade, quem sabe. Sim. Então, basta ter uma dosagem na alíquota que eu posso viabilizar esse sistema que está em gestação aí, que ele ainda tem algumas mazelas, mas a dosagem da alíquota é um dos pontos, né, cruciais. E a gente não vê, né, por exemplo, o que a gente esperava de uma reforma tributária? Você falou no início, Alex, que se reduzisse a carga, né, para o empresariado, né, individualmente. Como é que a gente conseguiria isso, né? Aí, de novo, posso ser crucificado pelo que eu vou falar, mas a gente se vangloria por ser um grande exportador de commodities. Nós deveríamos ter vergonha de ser um exportador de commodities. Não se preocupe, eu concordo com você. E eu sempre cito isso nas minhas palestras, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a reforma tributária. A Suíça, a Alemanha, elas têm um PIB de café maior do que o Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo. Ou seja, tem algo errado aqui. A gente está desindustrializando o país. Se nós quisermos aumentar a arrecadação para que esse nosso Congresso continue gastando como ele quer gastar, nós precisamos ter uma reforma industrial. Nós precisamos... É inadmissível você ir, por exemplo, para o Porto de Navegantes e antes de chegar ali no trevo ali, você tem estoques de toras ali para serem vendidas para fora, para colocar no navio. Ao invés de estar exportando mesas, ao invés de exportar portas. Né? E isso, assim, são vale exemplos esdrúxulos, né? A gente é acostumado eternamente já a exportar minério de ferro, ao invés de processar aqui, né? Mas agora tora, para mim isso é inadmissível. Nós estamos exportando gado vivo, colocando em navios, né, para mandar para fora, né? Quer dizer, não tem lógica. Nem abate aqui. Nem abate, está sendo colocado em navios preparados para receber o boi vivo para levar para o outro lado do mundo. Quer dizer, não tem lógica. A gente não está vendendo para algum local sagrado que eles querem matar lá. Aquilo que agrega valor a gente acaba perdendo. Então, né? A gente poderia ter, quem sabe, um PIB, né, o dobro do que nós temos hoje, se a gente estivesse industrializando, né, aqui dentro, né? E a gente estaria com uma carga tributária bem menor, porque a gente poderia, né, equalizar isso por uma questão, né, de aumento de PIB. Né? O que é o mercado informal?
do que é o mercado formal, né? A gente sabe que, pensando no setor têxtil, existem diversas regiões que inclusive cresceram por conta da própria informalidade e se impulsionou, né? Sim. Como é que fica agora essa formalidade, essa informalidade nessas regiões aí? Elas vão ser impactadas? Eu acho que a tua pergunta é que você acha que isso vai aumentar a informalidade ou vai baixar? A curva de Laffer explica tudo, né? Vai aumentar, né? Ela baixaria se tivesse uma redução da carga tributária individual, que aí atrairia esses agentes econômicos a se legalizarem, né? Vai continuar igual. A questão, por exemplo, do split payment, que eu comentei ali, né, que vai ser um problema para a arrecadação. O que vai acontecer com isso? A gente vai ressuscitar o cheque pré-datado, a nota promissória. Ninguém mais vai querer botar boleto em banco para ter retenção de 28%. Né? Ou seja, quem pode, claro, isso é para quem vende a consumidor final, né? Uma indústria não tem como fazer isso, ele vai ser impactado diretamente. E se ela é impactado, né, com uma necessidade de caixa dela, ela vai ter que tomar dinheiro no mercado, isso vai encarecer de novo o custo do produto. Então, olha quantas coisas vêm, né, de rodo com a reforma tributária, né, vem acompanhando, porque as coisas não estão sendo geridas de forma técnica, né? Eu que sou contador, que sou advogado, né, na nossa área hoje, a gente tem... se fala muito em análise econômica do direito. O que é análise econômica do direito? Isso você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, eles antes de... Tirando essas loucuras que o Trump fez, mas isso é um jogo de xadrez, tá? Mas eles, antes de aumentarem alíquotas tributárias internas, eles pensam várias vezes, fazem estudos muito sérios para ver o que isso vai impactar, né, no comércio, na vida das pessoas, né, no volume que era negociado, se vai reduzir, vai aumentar. Isso é análise econômica do direito que ninguém faz no Brasil, né, com as palavras do nosso ministro da Economia, que não sabia qual era o impacto da reforma por setor econômico. Né? Então, né, a área, por exemplo, de insolvência, que é uma área que eu também me envolvo muito. Eu ia fazer esse ponto. O cara que não paga... Você que é o contribuinte, a gente hoje já paga sobre o contribuinte, sobre o cara que não nos pagou. Sim, isso faz parte. Mas nesse caso, como é que vai funcionar, né, nessa... se ele não, por exemplo, o teu fornecedor, se ele não efetuar o pagamento do tributo, você não toma crédito. Você vai ficar vai virar custo para você. E aí, o que acontece? Olha, mais uma consequência da reforma, que é mais uma maldade, tá? O nosso governo estadual, federal, municipal, eles nunca foram bons pagadores. Vocês sabem disso, né? Aí você tem uma empresa, você presta serviço para o governo e você, né, licitações, e você vende para a iniciativa privada. Aí o governo não te paga, né? E aí você não tem caixa para pagar tributo. E aí você é inadimplente, né? E aí você, como empresário, vai ser visto pelos demais, né, do teu meio econômico que você opera, como o patinho feio. Ninguém mais vai comprar da tua empresa porque você não transfere crédito. Entendeu? Ou seja, é um atestado de morte para a empresa o fato dela, né, não ter recolhido por várias situações. Nós temos que pensar a economia até num o fenômeno... dele não ter pago. Num fenômeno global. Né? Muitas vezes o que acontece na Rússia e Ucrânia afetou o preço do milho, dos inseticidas, né? Quer dizer, isso pode causar situações prejudiciais para alguma empresa aqui dentro. E se eu não puder ter a possibilidade de reduzir, por exemplo, a carga tributária, usar o tributo com um efeito extrafiscal, né, para poder reduzir num momento desse, que é o que a reforma está impedindo, hoje eu só posso ter redução de carga tributária para aqueles itens que estão lá na Constituição e na lei complementar. Ou seja, deu um problema sério lá na Ásia que está afetando os meus agentes econômicos aqui dentro. Um exemplo prático. Durante a pandemia, a gente teve um aumento do custo do frete internacional. Mas é um aumento assim, era $600, chegou a custar $18 mil um container, tá? Existe um imposto que se chama FRMM, que
atualização sobre a frota da Marinha Mercante. Adicional, da renovação da frota da Marinha Mercante. Ele tinha ele é um percentual, se eu não me engano, na época 25% de alíquota, tá? Ou seja, sobre o valor do frete. Este frete saiu de 600 para 18 mil, só isso acrescentava um montante financeiro imenso. Na época, o governo da época fez uma redução desse, inclusive o que viabilizava, inclusive o transporte interno por cabotagem, que era um efeito colateral disso, mas também muito positivo, e baixou essa alíquota, o que ajudou muito. Diante disso, o que não vai poder acontecer. Não vai poder acontecer. Então, aquela extrafiscalidade do tributo, um setor precisa de um socorro emergencial nesse momento. Eu não tenho mais como chegar e dar esse socorro. Eu posso dar esse socorro, mas eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que alterar a Constituição, vou ter que botar aquele setor como um dos beneficiários para receber benefício, né? Vou ter que alterar a lei complementar e vou ter que alterar a lei ordinária. Ou seja, isso vai levar 3 anos. 2 a 3 anos. O setor já morreu. Se entende? Quiserem. Já acabou, entende? Então, olha o absurdo que está sendo construído, esse engessamento que não permite mais, né, você poder dar um benefício para alguém num determinado momento para poder... Por exemplo, o que o governo fez quando os alimentos estavam aumentando aqui internamente? Primeiro, o imposto sobre imposto de importação, né, os estados reduziram o ICMS na importação, quer dizer, se buscou já uma saída, que eles na reforma eles dizem que não pode, né? Então, a mesmo contrassenso a gente tem, né, quando eles vendem a reforma tributária, né? A reforma tributária ela vai atingir as empresas de lucro real, especialmente, e lucro presumido. Tá? As do Simples estão fora. A minha próxima pergunta. Praticamente, a gente está falando de 85% dos CNPJs do país. Tá? Os do Simples? Os do Simples, tá? ME e EPPs. Aí, o governo vem e diz que ele está te entregando a melhor sistema tributário do mundo. Nós vamos ter o sistema mais moderno, que vai alavancar a economia, né? Não cumulativo, certo? Aí, quando ele dá o discurso para as empresas do Simples Nacional, o que é o Simples? É cumulativo, né? Quer dizer, olha o contrassenso. 85% dos meus CNPJ são ME e EPP, que pagam um tributo cumulativo, e ele vem me dizer que o melhor sistema do mundo é o não cumulativo, né? Tem algo errado nessa equação, né? Deveria servir para todo mundo. Então, esse é o melhor sistema? Para todo mundo deveria ser igual. Então, a gente vai ter um sistema híbrido. E a reforma, né, pela possibilidade, por exemplo, das empresas tomarem o crédito amplo e restrito, a não cumulatividade plena, ela vai obrigar algumas empresas do Simples, né, a reduzirem o preço. Porque hoje ela não transfere mais crédito, transfere um valor pequeno. Então, eles estão empurrando as empresas do Simples a apurarem os tributos federais da reforma, estaduais e municipais, como se fosse uma empresa normal, né? Apurando IBS e CBS, né? E os demais tributos, né? Imposto de renda, contribuição social, INSS, que sobra dentro do Simples Nacional, né? Então, a gente indiretamente está impactando as empresas do Simples pela reforma, porque elas vão perder competitividade devido à não transferência de crédito. Aí a minha pergunta ainda, mas calma lá, minha pergunta ainda seria o seguinte, porque a gente fala por exemplo, vamos pegar o setor têxtil na nossa região, né? Existe lá os fornecedores de insumos, matéria-prima e tudo mais, né? Mas olhando para quem fabrica o produto, né? Que sai da matéria-prima e vai para um produto final, ele tem algumas formas de chegar no consumidor final, né? Pode ser a partir de um lojista que compra o produto, né? Que aí pode estar nessas modalidades todas atuais, né? Seja presumido, seja super simples, ou seja real, por exemplo, né? Como também pode ter lojas mesmo físicas em estados, municípios, regiões diferentes, e também vende pelo e-commerce, né? Isso tem algum impacto nesse formato de negócio que possa impactar o imposto? Se tem, não tem, que impacto é esse, né? Assim, o impacto, né, eu também não tenho como precisar para vocês, né? Os maiores interessados, que era o Ministério da Economia, também não sabem, né? Enfim, o que a gente pode dizer é o seguinte,
aquilo que eu mencionei antes, os preços da economia vão mudar, vão subir, tá? Vão subir, e isso vai gerar um problema, né? Ou seja, a inflação. Inflação. Aí você pega o trabalhador, né? Qual é a inflação que é repassada para ele? É a real ou é a inflação de alguns produtos da cesta básica? Né? Os produtos da cesta básica. Então, o que vai acontecer? Se ele já tem um poder aquisitivo pequeno, a tendência é que ele tenha um poder aquisitivo menor ainda no futuro. Redução da capacidade de compra. Exatamente. Ou seja, para mim, isso é o cenário perfeito, né, para uma nova recessão. Né? Ou a gente tem tempo ainda de mudar isso, porque a gente está começando com testes. Só que para mudar isso, a gente vai ter que mudar a cabeça dos nossos legisladores. Eles lá em Brasília, eles estão vendo, eles vivem num mundo que eles não conhecem a realidade. Né? Eu assistindo um dia um telejornal, né, veio um político lá do Nordeste e ele, né, deu pena, era uma grande rede de TV, mas a entrevistadora não entendia nada de direito tributário. E ele chegou e disse para ela o seguinte, olha, eu provo para você, a gente quer 28%, a gente vai reduzir a carga tributária. Né? Ele começou a somar ISS, PIS, COFINS, IPI, ICM. Isso aqui tudo deu quase 40%. E a gente só quer 28%. Ele ironizou. E a repórter, tadinha, não conhecia nada, engoliu. E assim como metade da população brasileira deve ter visto essa reportagem e engoliu também. Né? Então, assim, eles não sabem o que eles estão votando lá. Né? Ninguém fez um trabalho sério para identificar qual é o impacto para o setor econômico, o que vai acontecer, nada. Um dos idealizadores, né, da reforma tributária, tributarista famoso, renomado no país, Eurico de Santi, ele, numa entrevista, ele disse que eles montaram uma ficção tributária, eles não sabem o resultado disso. Então, eles imaginaram um sistema que fosse o ideal, mas como isso vai se comportar na vida real, na economia do dia a dia, eles não sabem. Tá? Deixa eu só implicar um pouquinho, porque ele falou de uma coisa que para mim fala muito com o nosso público. O simples. Então, o simples hoje, que na verdade, quando ele é simples, realmente você tem qualquer pessoa que tem uma empresa no Simples, ela sabe que ela tem faixas, né, de faturamento e que sobre esse valor ela bota X%. Eu não sei exatamente as faixas, mas se eu faturo até tanto por mês, a minha faixa dá 12% de impostos. Se eu faturo até tanto, é 7% de impostos. Não são os números reais, mas hoje é assim. Isso vai acabar. Parcialmente. O sistema do Simples Nacional ele continua em vigor exatamente como ele está. Tá. Porém, como reflexo da reforma, né, eles estão meio que empurrando alguns setores, né, que vendem, por exemplo, quem é simples e vende para consumidor final, não tem problema. Okay. Agora, quem é simples e ele está dentro de uma cadeia produtiva e o outro lado toma algum crédito de ICMS, ele vai querer creditar um valor maior. Né? E ele vai perder competitividade porque é possível que nessa reformação do preço de venda, o teu fornecedor concorrente que está fora do Simples, ele tem um preço mais competitivo. Porque então, hoje já existem estudos que as empresas do Simples, se elas quiserem se manter competitivas, elas vão ter que migrar para um sistema híbrido. Ou seja, ela é simples para alguns tributos que sobram ali dentro daquela composição ali. Okay. E os que estão sendo agora reformados na reforma do consumo, ele vai pagar... PIS e COFINS, que são os impostos, por exemplo, da facção, né? Aqui, a facção, quando fatura no Simples, hoje ela bota lá 7%. Sim. Essa mesma facção, ela vai ter que, para poder me dar crédito, que sou a confecção que fabrica para o PL, ela vai ter que entrar para o CBS e para o IBS ou IVA, ela vai ter que tributar os 28%. Isso. Só que ela também vai passar a se acreditar também. Para esses tributos, ela vai ser uma empresa normal. Entendeu? Então, ela vai viver num sistema híbrido.
né? Para alguns tributos eu sou simples e para outros eu sou normal. Mas vamos ser honestos agora. Eu sei que talvez vou pegar num ponto da Contax, né? Mas, por exemplo, hoje a contabilidade é relativamente simples. Você vê lá o faturamento dele, aplica os impostos e cobra, certo? Sim. A partir do momento em que ele entra para um híbrido, você passa a ter mais trabalho e também cobrá-lo pelo justo, que é o teu trabalho. Sim. Ou seja, a tendência é que isso já gere um custo a mais para a pequena empresa. Também. Que é 85% dos CNPJs no Brasil e que é o maior empregador brasileiro. Ou seja, mais uma vez, a reforma não veio a favor do povo, né? Nesse aspecto, ainda a gente tem um detalhe que a gente não consegue precisar, porque como há uma simplificação, hoje eu tenho que apurar 5 tributos de forma bem complexa. Eu tenho a não cumulatividade do IPI, eu tenho uma regra. A não cumulatividade do ICMS, eu tenho uma regra. A não cumulatividade de PIS e COFINS, eu tenho uma regra. Então, eu tenho que me atualizar de todos eles, né? O Simples, ele me dá uma facilidade. Então, se essa empresa do Simples ela migrar para esses tributos, apurar, né, na nova sistemática, essas dificuldades que eu tinha aqui nesses 4 tributos vai me simplificar também. Então, pode ser que o custo contábil seja o mesmo. O problema é nesse período de transição. Eu vou ter que apurar o sistema novo e vou ter que apurar ainda o sistema antigo. E aí eu vou ter que ter trabalho dobrado, entendeu? Então, esse é um problema, pelo menos no período de transição. Mas a tendência é que, contabilmente, haja uma simplificação na apuração, tá? Eu vou agora responder uma coisa para você. Você fez uma pergunta para ele lá no passado, assim, por que a insegurança, por que o Brasil tem insegurança jurídica? Tá explicado? Provavelmente, eu vou pedir para a Mai, quando ela for editar os vídeos nossos, que ela tem que botar umas fumacinhas saindo na nossa cabeça. Porque enquanto ele falava aqui, tem que ficar cara, meu cérebro tava aqui. Tem até um sketch lá do cara falando supletivo. Eu fiquei aqui na minha cabeça, cara, viajando fundo. Mas você entendeu o que é insegurança jurídica? É não saber exatamente o que pode acontecer, nem para frente, nem para trás, nem para o hoje. Quando você fala de impostos, quando houve há uns 2 anos atrás, eu me lembro que discussões tributárias já ganhas e julgadas no Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo Tribunal Brasileiro, onde já foi ganho de causa para um contribuinte que foram revertidas só com uma canetada. Sim. Aconteceu há 2 anos atrás. Então, quando a gente fala de insegurança jurídica, é saber que no meio de todo esse imbróglio de sopa de letrinha, imposto tá aqui, sem ter a certeza do que vai acontecer com o preço das coisas, é isso que a gente chama de insegurança. Isso é uma das partes da insegurança, né? A gente tem ainda que ela está num escalão abaixo do Poder Judiciário, que é a interpretação dos auditores fiscais da Receita Federal, Estadual e Municipal. Especialmente a Federal e Estadual, eles interpretam a bel prazer. Hoje eles entendem que isso aqui eu não posso tomar crédito. Amanhã eles dizem que pode, depois eles voltam atrás. Então, essa é a maior insegurança. As interpretações da Receita, sai a legislação, ela sempre, a jurisprudência ela é construída aí, a gente está falando aí PIS e COFINS não cumulativo, que agora as coisas estão, né, realmente claras do que eu posso e não posso compensar. A gente levou praticamente 22 anos para consolidar esse entendimento, né? Então, e ali nesse percurso ali, a Receita Estadual, a Federal, uma hora interpretava de um jeito, outra hora interpretava de outro. Uma região fiscal do país interpretava de um jeito, outra região fiscal interpretava de outro. Então, essa é a maior insegurança. E da onde que vem essa insegurança? Eles sempre olham o contribuinte, o auditor fiscal, como bandido. Não é a exceção, tá? Ele é a regra. Então, eles acham que esse cara, ele está ganhando demais, ele está enriquecendo e ele pode pagar tributo.
né? Que ele é um poço sem fundo de riquezas. E isso não é verdade. E eles fazem essas interpretações, em regra, quando? Quando precisa de caixa para os governos. Tá? Faltou dinheiro, eles começam a reanalisar interpretações do que não poderia tomar crédito ou o que pode tomar crédito. Então, eles mudam o entendimento para salvar o fluxo de caixa dos governos. Né? E quando eu falo de governos, não é só federal, é estadual, é municipal. Isso é histórico no Brasil. E isso aqui é uma conversa totalmente apartidária. Isso. Aí um relato da realidade, não é? E aí a gente tem um problema maior nas nossas cortes superiores, tanto no STJ, que julga matérias infraconstitucionais, quanto no STF. Muda a composição de ministros, morre ministro, entra ministro, de repente um entendimento que eles já tinham lá no passado, eles alteram porque agora esse novo ministro ele tem um outro entendimento. Né? Assim, é uma coisa. Eles não seguem os precedentes. A regra seria o quê? Né? Eu posso ter uma opinião diferente numa determinada matéria tributária, mas se eu sou ministro, eu tenho que obedecer o que a corte já decidiu no passado. Isso é segurança jurídica. E no Brasil, você acabou de falar aqui, há 2 anos atrás, né, eles mudaram o entendimento. Né, a tese do século foi uma das mais afetadas, né, que era a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Né. Transitou no STF, não transitou, na verdade, mas foi decidido no dia 15 de março de 2017. Eles julgaram a modulação dos efeitos em 21. Tá? Ou seja, levaram 4 anos, quase 5 anos, para dizer o que podia ou não podia. O que aconteceu? Os processos chegavam no TRF da 4ª Região, aqui do Sul, eles não subiam mais para o STF, eles eram decididos aqui, transitado em julgado, e o leading case estava lá esperando ainda a modulação dos efeitos. A empresa que foi a precursora, o primeiro a ser julgado lá, estava pendente ainda de julgamento e não teve os benefícios do crédito. E aqui não subia mais. Aí o que aconteceu? Quando teve o julgamento lá no dia 15 de março de 2017, dia 16 de março, pipocou tributarista no país todo. O que eu quero dizer com isso? Os advogados foram lá, pegaram uma cópia da petição e começaram a vender a rodo para todo mundo. E esses processos que entraram depois daquela data, né, foram julgados antes da modulação. Né? Então, eu tinha clientes que entraram depois e já tinham julgado. Chegou lá na modulação, eles falaram, não senhor, só pode ter... Aí o que aconteceu? Se eu entrei no dia 16 de março de 2017, eu podia buscar os meus créditos desde 2012, certo? Aí ele chegou e disse, não, só vale daqui para frente. Então, aqueles créditos no passado que o judiciário me chancelou, dizendo que eu tinha direito a tomar esses créditos, que eu compensei com tributos vincendos, depois de anos eles falaram, não, você não poderia tomar, você vai ter que devolver esse dinheiro agora com juros e multa. Né? Isso é insegurança jurídica. E não é insegurança jurídica causada pelo auditor fiscal, é pela nossa maior corte do país, que julga as matérias mais essenciais do país, que é vinculadas à Constituição, que é o STF. Ou seja, que segurança que a gente tem? Nenhuma. Né? Por isso, volto a falar a questão lá do Pedro Malan. No Brasil, até o passado é incerto. Né? O que eu tenho que relatar aqui, até porque a gente está encaminhando aqui para o nosso fechamento, doutor. Primeira coisa, né? É um tema muito difícil, talvez você que escutou não compreendeu profundamente, escute de novo, mas eu vou pedir 2 coisas para esse seu fechamento. Primeiro, qual a recomendação que você daria para quem não entendeu perfeitamente, mas como é algo que você deu uma data importante, que é daqui, provavelmente esse programa vai ao ar em junho. Então, é junho a data. Então, junho é o último mês. Primeiro de julho você já tem que começar a arregaçar as mangas. Eles vão estar ouvindo a gente e sabendo que eles têm aquele mês, que é mais ou menos quando é que nem acontece com o imposto de renda. Todo mundo sabe que até 30 de abril tem que mandar, mas todo mundo vai dia 28 fazer. Né? Então, assim, antes que você faça isso, esse programa vai estar indo ao ar, se eu não me engano, hoje deve ser lá pelo dia 5. Tá certo? Hoje é mais ou menos dia 5. Então, você tem até o dia 30.
que você recomenda, doutor? O que a pessoa tem que fazer? Quem ela procura? Quem ela pede ajuda imediata? Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero que você já aproveite, você tem uma tese escrevendo sobre os seus receios. Então já deixe também as tuas preocupações realmente claras em relação ao futuro, para que as pessoas também possam procurar a pessoa que vai ajudá-la. Em segundo, tentar esclarecer esses medos para que possa... Vamos lá. A primeira pessoa que o empresário tem que buscar é o contador. É a pessoa que vai ter que estudar a legislação e vai ter que entender, e é ele quem é a pessoa que pode te auxiliar, né, na formação de preços de venda, nessa composição, pelo menos parcial, porque eu não sei como que vai chegar o meu preço dos insumos, né, das mercadorias, né, dos meus fornecedores. Então, tudo é uma incógnita, mas o contador é a primeira pessoa a ser procurada. Depois do contador, né, obviamente, a tua equipe de TI, né, vai ter que mexer nos ERPs, vão ter que ser refeitos. Tá? Há um estudo, saiu recentemente aí uma notícia no jornal de grande circulação do país, meio que estimando o custo de conformidade por porte de empresa para ele se adequar ao novo modelo tributário. MEs e EPPs, dependendo do tamanho, tá? Se eu não estou equivocado, tá? Era até R$50 mil. Tá? Que vão gastar só para se adequar. Tá? Tu tem que pensar que o teu contador ele vai ter que cobrar mais, porque ele vai ter que apurar 2 sistemas. Ele vai ter que se atualizar, ele vai ter um monte de coisa. O pessoal de TI vai reprogramar, mas vai te cobrar essa atualização. Tá? Então, tem um monte de custos envolvidos. De 50 a 500 mil, né, para empresas médias. Tá? E empresas grandes era de 500 mil a 5 milhões, tá? Só para se adequar à nova legislação. Tá? Agora imagina o custo por trás social, ambiental, né, dessa reforma. Todos os livros de doutrina tributária vão para o lixo. Não serve mais para nada. É só para contar a história de como era o modelo do sistema tributário. Tudo vai ter que ser reimpresso, tudo vai ter que ser estudado novamente, as discussões vão começar, né? O Poder Judiciário vai ser entulhado novamente de processos. Tá? A ministra do STJ, Maria Regina Costa, se não me engano, ela saiu agora no jornal, dizendo que ela tem receio, o STJ fez um estudo, eles têm receio que vai triplicar o número de demandas tributárias devido à reforma. Né? E um dos motivos é eu entendo que a reforma, inclusive, ela é inconstitucional, né? Ela fere o pacto federativo, ela tira a autonomia de estados e municípios, né? E tem município que não vai mais ter voz, entende? Você nem vai ter voz, nem direito. Então, para mim, ela é inconstitucional, mesmo estando dentro da Constituição. Né? Então, isso é um problema. Tá? E a questão, né, do que eu espero para o futuro da reforma, né? Que a classe empresarial ela se una e faça pressão onde é necessário. Na minha concepção, se essa reforma ela for, né, colocada na íntegra, como ela está sendo desenhada, ela inviabiliza grande parte das empresas do país. Tá? Ela não é uma questão matemática, né, Gerson e Alex. Sabe que se não tiver preço, você não vende. Né? Aí como é que você vai competir com China, com Índia, com Taiwan, né, cujo custo de produção é muito mais barato lá? Né? Regras trabalhistas ninguém conhece lá. Ambiental, você vai para cidades na China, lá você tem que usar máscara praticamente de tanta poluição no ar. Né? Agora aqui no Brasil, você se suprimir uma árvorezinha para fazer um estacionamento ou poder botar um parque fabril, você tem um custo para fazer isso que não existe em outro lugar do mundo. Então, tudo isso, né, se a gente realmente levar ela a tal ponto, a gente não vai ter competitividade nenhuma. Não é que eu estou incentivando a devastação da natureza, não, mas a gente tem que ter bom senso, a gente tem que criar condições para que o nosso empresário ele tenha um ambiente de negócios favorável. E a segurança jurídica é um dos principais elementos nisso aí. Né? Você citou no início
Quantas vezes os investidores recuaram porque mudou a legislação? Sim. Várias vezes. Então, a gente precisa ter estabilidade de regras. E agora a gente estava tendo estabilidade de regras com com esse sistema atual. Ele é meio caótico? É, especialmente por interpretações equivocadas de receitas, né, federais, estaduais e municipais. Mas a gente está com as principais demandas pacificadas. O custo do contador para fazer uma apuração nesse sistema atual, isso já foi incorporado nos sistemas de contabilidade. Ele não tem mais um grande problema. Isso é praticamente automático, né? Você automatizou a burocracia, ou seja, aquele custo invisível da burocracia virou um custo, né, de comprar o sistema e fazer aquilo rodar ali dentro. Depois ele sumiu. Então, isso tudo a gente vai começar a ter novamente, porque tudo vai ser redesenhado. Todo o nosso sistema, por isso um medo meu, né, como profissional da área contábil, como profissional da área tributária, né, do impacto que isso vai gerar na economia, né? As pessoas não estão enxergando todo esse custo de conformidade e o impacto que isso vai trazer para os negócios, né? O empresário parecia que ele estava anestesiado até então. Ele só escutava as pessoas fazendo propaganda, né, favorável à reforma tributária, e ele achou que isso estava acontecendo no Congresso, e não é essa a realidade. Então, para a gente reverter isso, nós temos que pegar os nossos deputados estaduais, federais, senadores, sentar do lado deles e desenhar para eles, explicar que essa reforma pode ser realmente problemática para as nossas empresas. Né? O cenário ele é catastrófico quando se olha dessa forma, só que a gente tem que levar em consideração que nós temos aí 7 anos de transição. Então, se a gente tiver, né, bons parlamentares que entenderam o que está acontecendo e o que eles estão fazendo, a gente ainda tem tempo de, no decorrer desse período, fazer os ajustes necessários para que a reforma atenda à sociedade, à economia. Hoje a reforma, do meu ponto de vista, ela atende um só cliente, que é o governo em matéria de arrecadação. E uma coisa acho que ficou bem claro para mim, assim, né? Temas tipo tributário, contábil, que até então, nesse momento agora, não estavam mais precisando ser tão discutido dentro das empresas, os desafios eram outros. A gente estava acostumado, vai. Estava acostumado, assim. né? Vamos Sabia vender, como funcionava. Vamos comprar matéria-prima, vamos transformar, vamos vender, vamos comprar produto, vamos revender, né? Agora tem outras discussões que precisam fazer parte da empresa, pontos de atenção, pontos de perigo, sim, que o Alcides trouxe para esse episódio, né? Que faz realmente com que a gente possa aí estar refletindo um pouco sobre isso, né? E procurando ajuda e se unindo, né? Esse eu acho que é o grande desafio aí, né? Mas acho que vale muito colocar para as pessoas que assistiram e agradecer, Alcides, pela tua participação, porque eu te digo que até eu faço um meia-culpa aqui, tá? Eu mesmo já tinha... Assim, a reforma tributária para mim parecia algo distante. Já. Porque era uma coisa que eu achava que... Eu não sabia como que estava caminhando, não tinha muito... Mas ela está muito próxima. Então, mais do que nunca, é necessário que você que está nos assistindo procure realmente o profissional contador que faz a tua contabilidade, seja você do Simples, seja você até uma MEI, para entender. Acho que existem profissionais aí que você deve buscar. Você, como indústria, pressione as federações. Acho que foi bom o teu recado nesse sentido. Acho que as indústrias, quanto maiores, melhor, mas quantos menores têm associações, como nós temos a ABIT, que faz um trabalho muito próximo a isso. A gente tem aqui o Sintex em Santa Catarina, porque a gente está falando para o Brasil inteiro. Então, tem muitas associações que podem se juntar e contribuir para que realmente o poder público, que é eleito por nós, possa se interessar pelo tema profundamente e entenda os impactos do que eles estão criando lá. Porque realmente eu concordo contigo, tenho essa opinião pessoal, ninguém precisa concordar com a gente, mas que infelizmente os eleitos por nós, eles estão muito distantes do nosso desejo aqui, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Infelizmente, eles não vivem um mundo diferente do nosso. E a gente está aqui no mundo real, trabalhando e sustentando esse mundo. Não estou falando nada sobre como é gasto, como não é gasto, nem nada, mas a fato é esse.
a gente recebe muito pouco em troca. Tá bom? Alex, agradecer de uma forma muito especial. Alcides, obrigado de todo o coração de ter realmente aceito o convite, compartilhado um pouco da sua história e de todo o teu conhecimento perante a esse tema que você é profundo conhecedor, né? Ter compartilhado isso um pouco conosco, né? E fazendo cada um de nós, né, Alex, refletir sobre o tema, né? Botar uma luz em cima, né? Isso é um ponto de atenção, né? E que todos nós aí precisamos, né, Alex, dar uma olhada nesse sentido, né? Sim, senhor. Alcides, obrigado. Você procura o teu contador, acho que é importante. E, Alcides, diga. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar um pouco mais sobre a reforma, né? Eu acho que é um tema que vai mexer no dia a dia de todos, né? É de relevância ímpar, né? A gente tem que estar sabendo o que acontece, né, no nosso dia a dia. Obviamente, eu prefiro estar aqui dando boas notícias, dizendo que toda essa reforma é um paraíso, né, que a gente estava esperando de reforma. Infelizmente não é, né? A gente precisa, né, olhar a realidade, né? E assim, sempre, né, com dificuldades ou não, existem oportunidades, né? Vão aparecer, né? A gente vai ter que buscar, né, correr atrás, pressionar, obviamente, os nossos representantes, que é o canal de comunicação, é dali que saem as regras, as normas, né, as leis, e eles são a nossa voz lá em Brasília. Então, eles têm que nos representar e não representar os interesses, né, que não são efetivamente os anseios do empresariado, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu já tinha até finalizado a minha participação, mas você me trouxe, enquanto da sua fala, uma coisa muito importante. Você trouxe boas notícias, porque a ignorância é a pior notícia que a gente pode ter. A partir do momento que eu me alieno a todas essas informações que você trouxe, eu não consigo fazer nada, não consigo agir, não consigo pensar e não consigo tentar mudar. Você trouxe boas notícias para nós, você trouxe capacidade para a gente pensar, refletir e agir, que é o nosso objetivo aqui. Muito obrigado, Gerson. Grande Alex, até o próximo episódio e, assim, comente, compartilhe, indique, né? Se inscreva em todos os canais. E não podemos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, Estúdio Dr. Amadeu, Gerson Otto e TR Teixo. Esse foi o Teixo Inspira, te espero no próximo. Olá, meu nome é Alcides Wilhelm, sou advogado, sou contador e estive aqui junto com o Alex, com o Gerson, no Têxtil Inspira, falando sobre um assunto que é muito caro a todos nós, que é a reforma tributária. Espero que vocês assistam o episódio, consigam tirar algum proveito dessas informações que foram passadas. Obviamente que o tempo é exíguo, precisaria de uns 2 dias para poder falar sobre a reforma tributária, mas a gente conseguiu trazer algumas informações que, com certeza, devem agregar no seu dia a dia. Um abraço e até lá.